Ninguém sabia o que eu tinha por dentro, que eu era uma pessoa extremamente vazia, que eu me olhava no espelho e me perguntava o que eu estava fazendo aqui, o porquê que eu estava aqui, por que eu sofria tanto. Eu tinha ódio, tinha raiva, dentro de mim era um vazio, uma tristeza. Por que eu tinha que passar por aquelas situações? E eu cheguei até cogitar Deus. Eu cheguei até falar assim, olha, por que isso acontece comigo? Por que o Senhor me colocou aqui? O que eu fiz de errado para o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Tantos porquês. Questionamentos que não trazem respostas nem solução para a insatisfação humana. Você que tem carregado esses porquês na sua vida. Por que eu nasci? Por que a minha vida chegou a esse ponto? Será que Deus não existe? Ou não me vê e não me socorre? O porquê de tudo isso? Nesse momento, nós estamos aqui para te ajudar. Você que carrega esses porquês e você até hoje não encontrou resposta para tudo isso, esse sofrimento que você está vivendo. Entre em contato conosco através desse telefone e nós vamos te ajudar durante o programa. Inclusive, a Elaine vai contar agora na íntegra como ela venceu, como a situação mudou. Tudo isso que ela passou e enfrentou na sua infância, na sua juventude, na fase adulta, teve fim. E vamos agora encontrar o porquê de tudo isso. Acompanhe só. Eu era uma pessoa revoltada, porque eu não sabia por que eu tinha que ser eu para passar por tudo aquilo. Relacionamento que não dava certo, eu tinha ódio, tinha raiva. Dentro de mim era um vazio, uma tristeza. Por que eu tinha que passar por aquelas situações? E eu cheguei até cogitar Deus. Eu cheguei até falar assim, olha, por que isso acontece comigo? Por que o Senhor me colocou aqui? O que eu fiz de errado para o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu tive um relacionamento, cheguei a me casar, quase fui agredida e assim, e era do nada. Então, às vezes eu estava conversando e às vezes falava alguma coisa que a pessoa não gostava, então vinha para cima de mim. Foi quando eu me separei, depois dessa situação, me separei e voltei a morar com a minha mãe. E um dia, eu chorando, eu conversei com uma colega e falei para ela assim, olha, eu não aguento mais essa vida. E eu conversando ali com essa minha amiga, né, ela me falou que o patrão dela tinha falado para ela também, só que por uma outra situação, que ele já não queria mais ficar sozinho. E aí ela falou para mim assim, olha, você não quer conhecer ele? E foi muito engraçado assim, porque a primeira coisa que essa pessoa me disse era, só que eu vou na Igreja Universal, eu vou lá, falou os dias que ia, e aí me falou assim, olha, você quer ir comigo? E eu falei assim, eu quero. Eu não conhecia, né, nada, e eu fui. A gente marcou e eu fui. Eu me lembro que o pastor estava falando sobre Gideão, que Gideão ele não aceitava o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, que existia dentro dele uma revolta. E eu tomei aquilo para mim, porque eu também estava revoltada, de uma forma errada, mas eu estava revoltada. E aquilo me fez querer mudar, porque Gideão ele falou que ele não aceitava a vida dele, que ele não aceitava o jeito que eles estavam vivendo, que ele queria mudança. E era o que eu queria também na minha vida, mudança. E cada vez que eu ia, eu tinha mais vontade de no outro dia voltar de novo. E isso quando eu não tinha vontade nem de ir embora. Eu queria ficar ali, porque eu queria aprender mais, saber mais, eu queria conhecer mais. Foi onde eu comecei a minha caminhada. Então eu me casei, tive meus filhos, tenho a minha casa, mas eu percebi que não era isso, não era só isso. Eu comecei a priorizar a Deus.
eu lia a palavra, e eu falava para ele, eu falava assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para chamar a sua atenção? Porque o que eu mais quero é o teu Espírito. Então eu comecei a ter cada vez mais sede, eu comecei a buscar ele cada vez mais. Eu queria fazer não só a diferença, mas eu queria ser diferente. Até que num domingo começou a busca e eu comecei a orar, a louvar. Desculpa. E ele desceu. E eu saí dali, eu estava feliz, chorando e feliz, muito feliz. Então, assim, hoje eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus na minha vida, tudo que acontece, eu vejo Ele. Então, eu vejo Ele dando livramento, eu vejo Ele cuidando. Ele não é só Deus, Ele é meu pai, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele é tudo. Hoje, eu sei que eu não preciso de coisas nem de pessoas, que Ele me basta. Hoje eu posso falar para essa pessoa, olha, tem jeito, Deus te ama, só você procurar Ele e procurar conhecer Ele, né, de fato e de verdade. A Elaine entendeu o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento. Muito mais do que entender o porquê, ela entendeu o plano de Deus para a vida dela. E ela conheceu esse verdadeiro amor. O que você precisa conhecer. Você não precisa continuar sofrendo. Tem jeito para a sua vida, teve jeito para a vida da Elaine. Hoje ela pode ajudar as pessoas. O testemunho dela está alcançando você agora. Você que carrega o porquê, porque eu nasci, porque eu sofro, porque eu vim a esse mundo, porque Deus permitiu tantas coisas na minha vida. Se Deus existisse, então por que Ele permitiu tudo isso acontecer? Você que carrega também uma revolta dentro de você. Revolta essa que já levou você a sair de casa, trocar de relacionamento. Revolta essa que já levou você até mesmo pensar e tentar tirar sua vida. Não faça isso. Teve jeito para Elaine, tem jeito para você também. Sabe, pastor Sérgio, nesse momento nós temos aí a central de atendimento à disposição de todas as pessoas, independente da religião, independente do sofrimento, independente da opção sexual, nós estamos aqui para ajudá-la. Tem alguém agora do outro lado, aguardando o telefone tocar, para poder atender e ajudar essa pessoa. E ela tem esse momento agora que eu tenho certeza, se ela aproveitar, ela será ajudada. De fato, pastor Rodrigo, você que acompanha o programa não é por acaso, Deus te busca e a central de atendimento está à sua inteira disposição. Pegue seu telefone, ligue agora, o número aparece aí para você. Você que sofre com depressão, tem um vazio muito grande dentro de si, você que chegou ao fundo de poço, tem um desespero na alma, pensamentos negativos, problemas em outras áreas da vida, a nossa central tem pessoas preparadas para lhe ouvir, para lhe atender, para lhe dar uma orientação à luz da palavra de Deus. Nós estamos, pastor Rodrigo, à disposição de todos. Pega esse telefone agora, entre em contato com a gente. Salve esse número. Envie esse número para alguém que você conhece que está sofrendo e precisa de ajuda. Esse número pode salvar uma vida. É a central de atendimento. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar, pois uma palavra pode mudar tudo.
Uma palavra pode mudar sua história, pode mudar o rumo da sua vida. Palavra essa que Azália ouviu, vida também destruída, problemas, mas graças a Deus hoje esse sorriso é um sorriso verdadeiro, não é um sorriso fake, não é um sorriso, sabe, para poder aparentar estar bem. Você que já fez isso, tem feito isso, você tem se maquiado, você tem se arrumado, você coloca um sorriso no rosto, no seu trabalho, na vizinhança, de repente na faculdade, para as pessoas pensarem que você está bem. E quando perguntam para você, como é que você está? Você diz, eu estou bem, mas na verdade não está. Você está precisando de ajuda, você tem um vazio, uma tristeza, uma angústia, e você precisa resolver esse problema. E nós estamos aqui para te ajudar. Você vai acompanhar a história da Azália agora, veja só. Eu me lembro que era uma tarde fria, a cidade estava muito movimentada. E eu peguei o carro e eu saí decidida a acabar com a minha vida. Porque o sofrimento era muito grande e ninguém conseguia me ajudar. Trabalhava muito que eu tinha que ajudar meus pais. Não tive a oportunidade de estudar. Meu pai era muito bem de vida na Bahia, mas ele perdeu tudo. E ele veio, né, para tentar a vida aqui em São Paulo. Só que eu tinha uma depressão que eu não sabia que era depressão. Era uma tristeza muito grande, eu chorava muito, mas eu chorava escondido. E eu sentia que eu carregava um fardo muito pesado. Sofria muito, tinha aquela escuridão dentro de mim, aquela vida triste, chorava muito. E a dor que eu sentia era muito grande. Era uma dor que não tem explicação, sabe? Só que eu via que ninguém podia me ajudar. Vinha uma voz, falava, ninguém gosta de você, você é infeliz. Eu cheguei ao ponto de olhar no espelho e olhar para mim e falei, eu sou infeliz mesmo. E além da depressão, eu tinha insônia, eu via vultos, ouvia vozes. Aí foi quando eu parti para bebida, cigarro, porque aquilo era como se eu estivesse vencendo algo. Só que quando passava, ficava pior. Teve um dia que eu parei e pensei assim, o que para essa dor que eu sinto dentro de mim? Na alma, aquele vazio muito grande, uma tristeza, uma angústia na alma. Eu me lembro que eu me levantei, eu estava deitada, eu não falei nada para ninguém. Aí eu saí. Eu já dirigia aquela época, eu saí. Falei, bom, então vai ser hoje. Eu vou jogar o carro numa ribanceira. Eu passei e vi uma igreja universal. Eu já tinha ouvido falar da igreja universal. Mas eu falava dentro de mim, nessa igreja não vou entrar não, nunca vou entrar. Porque eu não acreditava que tinha jeito para minha vida. Aí naquele dia eu decidi entrar e fazer uma prova. Eu saí dali diferente. Eu não tive mais vontade de morrer. Eu senti um abraço de Deus. Eu falei, poxa, Deus me ama. Porque até então eu via que as pessoas não me amavam, ninguém me amava. Aí eu voltei no domingo e assim foi indo. E aí começou a trajetória da libertação. E a minha família viu a mudança em mim. Eles perceberam que eu já estava diferente. E aí, eu ouvindo a palavra e obedecendo, Deus foi me libertando. Eu me libertei da dor de cabeça constante, das vozes de vulto, né? Eu via, decidia ter uma nova vida. Aí eu me batizei nas águas. Eu via nas pessoas da igreja brilho, alegria, aquele sorriso espontâneo. Eu queria aquilo. A partir daí eu comecei a ler a Bíblia, né? E a ter uma comunhão com Deus. Aí chegou o batismo com o Espírito Santo, que é algo que eu nunca me esqueço, jamais. Foi a maior felicidade da minha vida. A partir daí, a minha vida
foi só mudança, foi só transformação, foi só alegria. Foi algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Então, e daquele dia em diante, eu nunca mais estive sozinha. Já se passaram mais de 30 anos, mas essa alegria só aumenta. Deus só foi me abençoando, foi me ensinando. Hoje eu sou uma mulher casada, muito bem casada. O meu marido também, ele é batizado com o Espírito Santo, é um homem de Deus. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho família, hoje eu vivo bem. Hoje eu tenho conforto na minha casa, hoje eu como do bom e do melhor. E tudo isso eu conquistei através da fé, mas nada é mais importante do que o Espírito Santo. Olha, é interessante que o dia que eu ia dar cabo da minha vida foi o dia que Deus me deu vida. E eu quero deixar um recado para quem sofre com depressão. Olha, gente, depressão tem cura. Porque um dia uma pessoa estudada falou para mim que não tinha cura, mas Deus me curou. E o que Ele fez por mim, Ele quer fazer na sua vida. Curada da depressão, recebeu vida para quem queria tirar a sua própria vida quando ela colocou os pés em uma igreja universal do Reino de Deus. Ela saiu dali diferente. E eu faço um desafio com você. Se você chegar nesse lugar, colocar os pés aqui, você que está com a vida destruída, você que está sofrendo, você que está desenganado pelos médicos, está tudo dando errado, está um caos a sua vida. Você não sabe nem por onde começar se você começar a falar dos seus problemas. Tamanhos problemas que você enfrenta. O que mais você tem é sofrimento, problemas, situações para resolver. Deus mudou a vida dela quando ela colocou os pés nesse lugar. Você já assistiu esse programa, você já acompanhou outros programas, você já passou em frente aqui em Florianópolis, a nossa catedral, ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e você pensou, poxa, um dia eu quero entrar. Ou você nunca pensou em entrar, mas esse programa é Deus despertando a sua fé, é confirmando o que Ele já te mostrou, é mostrando para você uma solução, uma saída. Você não precisa continuar sofrendo. Entre em contato conosco agora, inclusive o pastor Sérgio tem nomes de pessoas que ligaram para cá pedindo ajuda e essa pessoa pode fazer o mesmo. Você pode agora entrar em contato, faça como várias pessoas estão fazendo, vamos registrar aqui algumas delas, como a Rosiane de Navegantes, entrou em contato pedindo oração pela sua família. Temos também o Marco Antônio de Chapecó, oeste do estado, ele pede aqui oração pela cura de uma doença renal. O Maicon de Jaraguá do Sul, oração também pela família. A Melissa de Blumenau entrou em contato com a nossa central de atendimento e ela pede oração pela Romilda e José. Ela cita aqui, estão com depressão. A exemplo, pastor Rodrigo, da Zália, que venceu a depressão, Romilda e José também hão de vencer se voltarem para Deus como fez a Zália. O que estamos propondo aqui não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida. Se você quer mudar a sua vida, então tome a primeira atitude. Hoje mesmo, quanto antes, chegue a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, às quartas-feiras à noite acontece uma reunião muito fortalecedora, uma reunião que fortalece, que edifica, uma reunião que traz vida, onde as pessoas buscam a presença de Deus, onde elas ouvem a palavra e essa palavra produz vida. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Daqui a pouco nós vamos ao momento da oração. Acompanhe essa matéria. A busca pelas prioridades na vida é uma questão que permeia a existência humana. Em um mundo tão dinâmico e cheio de distrações, entender o que realmente importa pode ser um desafio. Uma pesquisa realizada com pessoas de diferentes faixas etárias e origens revelou as principais prioridades da vida delas. Os resultados mostram que, embora hajam variações, alguns temas são comuns. Para 70% dos entrevistados, a saúde e o bem-estar é a prioridade máxima.
A consciência sobre a importância de cuidar do corpo e da mente tem crescido muito. Em segundo lugar, vem os relacionamentos com amigos e familiares. A conexão emocional e o apoio social são vistos como fundamentais para a felicidade. 65% dos participantes afirmaram que dedicam tempo a cultivar essas relações. Na sequência, vem o trabalho e a realização profissional. Para muitos, o trabalho não é apenas uma fonte de renda, mas uma maneira de expressão pessoal. Cerca de 60% dos entrevistados consideram importante encontrar significado em suas carreiras. Em quarto, ficou o autoconhecimento e o crescimento pessoal. A reflexão sobre o próprio eu e o desejo de evoluir foram mencionados por 55% dos participantes. Depois foi citado o tempo livre e o lazer, que são vitais para manter a saúde mental e o equilíbrio na vida. 50% dos entrevistados destacaram a importância de se permitir momentos de diversão e relaxamento. As prioridades na vida são fluidas e podem mudar com o tempo e com as experiências. No entanto, percebe-se que o espiritual não está entre os pilares fundamentais que sustentam a busca pela felicidade e realização pessoal. Por que tantas pessoas esquecem de cuidar da área espiritual? O que a falta de Deus pode causar na vida dessas pessoas? Realmente, tem pessoas que elas fazem muitas coisas. A agenda dela é cheia. Atividades físicas, cursos. Ela investe em tudo isso que foi mencionado na matéria. Porém, espiritualmente ela não investe. Qual é o resultado disso? O vazio, a insegurança, as incertezas, os porquês. Mas quando você investe no seu espiritual, e as pessoas que vêm às quartas-feiras, elas têm feito isso, elas têm investido na sua alma. A alma, ela vive eternamente. Esse corpo tem prazo de validade. A cada dia que passa, o nosso corpo vai deteriorando. Essa é a realidade, é menos um dia. E você já parou para pensar para onde vai a sua alma? Espiritualmente, como você se encontra? Você se ocupa com tantas coisas na sua vida, mas você tem priorizado a sua vida espiritual? Porque se a sua vida espiritual vai mal, tudo vai mal. Você pode ter sucesso em todas as áreas, mas quando o espiritual está vazio, você sente muito. E nós estamos aqui não é para apontar o dedo para você, mas para trazer uma solução e mostrar a você a saída, como tem pessoas que participaram agora, contando seus relatos, e amanhã será o seu. Eu faço um desafio, um convite para você. Nessa quarta-feira esteja conosco, principalmente às 19 horas. Eu vou convidar agora o Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui do estado de Santa Catarina, e ele vai realizar oração em seu favor. Se possível, prepare um copo com água. Pegue uma água agora para a gente participar. Pastor Sérgio, tem os últimos nomes para a oração? Por favor, inclua agora. Tenho sim, Pastor Rodrigo, como, por exemplo, o Adilson de Blumenau, pedindo aqui pela Bruna, a Antônia de Florianópolis, pede oração por toda a família, o Carlos Henrique de Blumenau também pede oração aqui pela Maria e cita aqui outros entes queridos, e a Eunice também de Blumenau pede pela família, ela diz aqui, olha, os pais estão com depressão e os filhos estão afastados. Esta oração, sem dúvida alguma, vai te levantar, vai te fortalecer e com certeza Deus vai agir na sua vida. Vamos agora então ao momento da oração. Chegou o momento que nós estávamos aguardando, o momento da súplica, da prece, do clamor a Deus. Invoca-me no dia da sua angústia. Você está angustiado? É o momento da oração. É o momento da prece agora em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, existem pessoas angustiadas, existem pessoas, meu Pai, precisando do toque das tuas mãos. E como guardião da Sagrada Família, eu tenho suplicado por todo o estado de Santa Catarina, para que a tua mão se estenda a todos os municípios, meu Pai, bairros, aonde quer que exista um televisor ligado agora, meu Deus, que chegue a paz, que chegue a saúde,
que abra-se as portas do emprego para o filho que está desempregado, para o esposo, para a esposa. Abra, meu Deus, as portas do emprego. Liberta, meu Deus, o encarcerado. Meu Deus, esta criatura que sofre com a depressão, com uma angústia, meu Pai, com uma tristeza, porque as coisas não têm dado certo para ela. Eu coloco nas tuas mãos todos os catarinenses, todos aqueles que vivem em Santa Catarina, meu Pai. Nós entregamos todas as famílias nas tuas mãos, que haja proteção, que elas estejam no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, do câncer, livra, meu Pai, de toda a maldição. Que o Senhor abençoe o teu lar, que Deus ilumine a tua casa e toda a tua família. É o que eu determino, como está escrito: tudo que ligássemos na terra, no céu seria ligado. Então que assim seja. Você que crê, diga graças a Deus. Pode beber desta água, receba forças para viver e forças para vencer. Eu tenho certeza da tua vitória, que Deus ilumine a sua vida poderosamente. É com o senhor, pastor. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, e Deus lhe ilumine também. Bem, nessa quarta-feira você tem a oportunidade de estar em um templo da Igreja Universal. Nós vamos estar aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, especialmente às 19 horas. Vai ser um prazer receber você aqui e a sua família, é claro. Caso você diga: olha, eu não estou em Florianópolis, eu estou em outro lugar aí do estado de Santa Catarina ou em outro lugar do Brasil, você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, e você pode encontrar o endereço da Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, especialmente às 20 horas. Você não vai pagar nada para entrar, estacionar seu automóvel. Seja muito bem-vindo. E eu creio que Deus, através desse programa, está lhe buscando. Aproveite a oportunidade. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Quando se fala em casamento, muitas coisas vêm à mente. Mas o que poucos sabem é qual a ligação entre casamento e reino de Deus. E isso não tem a ver com o seu estado civil, mas sim com o seu estado espiritual. Nesta quarta-feira, 22 de abril, no estudo da palavra, entenda a relação entre o reino de Deus e o casamento, em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.